Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente estudar sobre o KNCR11, fundo de crédito da Quineia, fundo de crédito bem high grade, tá? Ótima qualidade, acaba tendo um retorno mais baixo comparado com middle risk, high yield, né? Nós estamos falando de um fundo que paga dividendos consistentes, né? Claro, sempre ideia que é indexado ao CDI, então se o CDI varia, os rendimentos também variam. Atualmente a gente está prevendo um crescimento nos rendimentos, já que a Selic tende a crescer, né? Já temos é, subida contratada, né, na reunião do Copom, né? A ideia é que daqui a 2 meses, um mês, né? 2 meses, a Selic esteja em 14,25%, segundo a última reunião do Copom. Então tá, então o valor da cota R$ 102,66, chegou nas mínimas ali em R$ 94,00, uma baita oportunidade, claro, para quem conseguiu aproveitar, né? Pegando os últimos 12 rendimentos, corresponde ao dividend yield de 11,5%, e pegando o último rendimento, pago agora em janeiro, corresponde ao yield de 0,97% no mês. Ok? O PVP está 1,01, mesmo com toda a queda dos fundos imobiliários, esse se mostra bastante resiliente, né? E mesmo com essa queda, ele vem estando acima do valor patrimonial, né? Claro, se a gente pega aqui os 6 meses, ao invés de ele ter caído de preço, ele até teve uma pequena valorização, né? Se a gente pega ali no mês 7, né, julho, até agora cresceu 4,45%, né? Se a gente pegar qualquer outro, está em queda. Então, bem interessante, né? Por isso que é bom ter uma carteira diversificada. Ok, o fundo sim, muitas novidades, então a gente tem um relatório gerencial e vamos direto ao que é interessante, né? Depois a gente vê esses dados no resumo, que foi entregue, o resultado, taxa de administração, mas aqui é o que interessa, né? Principais movimentações, então o fundo tem ainda valor em caixa e está alocando, né? Aqui a gente tem três investimentos, uma taxa média de CDI mais 1,86, né? Então a gente pode ver que é uma taxa bem high grade aí, né? Não é CDI mais 4, CDI mais 5, que nem a gente vê em fundos de loteamento, em fundos que investem em crédito de loteamento, incorporação, né? Que é bem mais light mesmo, tá? Então, algo bem interessante também é essa tabela de acessibilidade, né? Então, no momento que eles grifaram essa situação em 100% alocação com um CDI atual de 12,2 aproximadamente, né? E aí o rendimento seria 1,07. O KNCR não está tendo esse rendimento ainda, mas a gente pode ver que alocado em CDI eles têm 90%, né? Ainda tem em caixa aí para alocação, ok? Então, esse rendimento, quando eles estiverem totalmente alocados em CDI, né? Se essa parte em caixa for para CDI, vai ser bem interessante. Se a gente ver até aqui a situação que eu acredito que é a real, que é 90% em CDI, a gente tem um rendimento de 1,05, a gente vai ver que o resultado foi menor, foi 0,98, mas é interessante ter essa tabela de acessibilidade, né? Quando eles alocarem próximo a 100% de CDI, a gente pode começar a se basear nessa linha. Então, estamos falando de uma taxa Selic em 14%, né, ainda esse ano. Então, estamos falando de um rendimento aí de um KNCR entregando 1,20 por mês. Então, dividend yield bem interessante. Bom, aqui é o resumo da carteira, né? Então, a gente tem alocação em CRI, 90%. Isso, negociação, liquidez. Bom, acho que o mais importante era mais mostrar aquilo para vocês mesmo. Aqui a gente tem a DRE. Então, dezembro o resultado foi 75,6, entregou um pouco mais, então usou um pouco da reserva. Ok? Bom, aqui a ideia era isso mesmo, né? Aqui a gente tem os ativos, os CRIs, acompanhamento da carteira, aqui o resumo dos ativos. Bom, aqui dá para a gente já pular para o nosso resumo que a gente consegue detalhar aqui as informações. Então, o resultado foi 0,98, um pouco menor do que a atribuição. Usou reserva, duration dos CRIs, não teve ganho de capital, né? Porcentagem da carteira em PCA é ínfimo e a maioria aqui em CDI, 90%. Em CRIs tem 90% e ainda tem em caixa 16,5%, né? Que conta o que tem em caixa mesmo em letra de crédito. Ali, se não me engano, tinha LCA, não, LCI, né? Até curioso aqui, vamos ver
como é que está alocado o capital. A gente tem LCI, 6,3%. Então tem um pouco, tem 10,2 mais 6,3 em caixa. Ok? Taxa 1,08 e maioria indexado a IPCA mais, perdão, maioria em CDI, então CDI mais 2,14. Se a gente pega o preço teto, aqui a gente tem o VP do fundo, vamos pegar o VP do fundo, a gente tem que não é aqui, 101,55, então 101,55, o spread eu vou colocar, olha, o correto seria spread 2, mas pelo momento macroeconômico desafiador, eu tenderia a colocar um pouco mais, mas esse fundo ainda é um dos que vão surfar com esse aumento da Selic, e apesar de que isso represente um risco maior, porque quem está pagando vai pagar mais, como é high grade, né, são créditos de ótima qualidade, não tende a ter problema. Mas, assim, para ser um pouco conservador, vou colocar 2,1, ok? E o retorno, eu vou pegar aqui e considerar o CDI, então vou tirar a inflação, considerar o CDI. A taxa de administração é quanto mesmo? 1,08, então aqui vou colocar 1,08. E a taxa MTM, será que eles colocaram? CDI mais 2,36. Então, CDI 2,36. Com isso, a gente tem um preço teto de R$ 95,00, está menor do que o preço que está sendo negociado hoje, né? Claro, né? A gente vai ter o aumento ainda da taxa Selic, né? Então isso tudo vai ajudar no resultado e vai impactar no nosso preço teto, né? Então, até para a gente fazer um exercício, né? O CDI que eu estou considerando é 14,15. Se a gente coloca aqui 14,15, que é o que tende a estar daqui a 2 meses, né? Então, falando de um preço teto de 109. Claro, isso não é perpétuo. Então, enfim, se for só um exercício para a gente fazer, né? Esse vídeo não é nem uma recomendação de compra nem de venda, mas um cálculo, um estudo que eu faço com vocês para nortear tanto a mim, né, nos meus investimentos, quanto a quem estiver acompanhando, dependendo de cada estratégia, né? Vai de cada estratégia da pessoa, se vale mais a pena ter fundo de CRI no momento, fundo de crédito, fundo imobiliário de papel ou de tijolo, né? Aqui é um fundo de crédito bem conservador, ótima qualidade, acaba entregando um pouco menos, apesar de que agora vai entregar bastante por estar indexado ao CDI, né? Então isso é bem interessante. Bom, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, né? Só ressaltando esse ponto. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.